depois da morte fica para a gente ver, porque eles falam numa coisa, falam na outra, mas na verdade ninguém sabe falar depois. Mas para o nosso corpo é um bom descanso. A morte é sagrada, eu acho que a morte é sagrada, porque ela evita a gente do sofrimento, e que a gente vê muito sofrendo até que morre, mas quando morre mesmo, já vai para o descanso, né? No cemitério a gente vê que nós não somos nada. Eu entendo que nós temos uma meta a viver nesta terra. E a meta é nascer, viver e morrer. É um ciclo, então não tem para onde fugir. Se nasceu rico, ele vai nascer, viver e morrer. Se nascer pobre, ele vai nascer, viver e morrer. Então não tem para onde fugir. O reino de Deus é comparado a um banquete. E o que tem a morte a ver com isso? A morte é o momento dessa passagem, é como se fosse o portal para essa nova existência, essa nova realidade. E sem passar pelo limiar dessa porta da eternidade, nós ficaríamos limitados ao grão de trigo que não morreu, que ficou sozinho. Mas ao cair na terra ele morre, ele apodrece, mas no entanto ele germina, ele vai se transformar e produzir muito mais frutos. É que nós possamos pensar a nossa vida como quem esteja sempre preparando o pão que vai ser servido no banquete eterno com Deus. Após a morte há uma vida. E essa escolha Jesus deixou explícito para nós, que após a morte, a nossa alma ela tem um endereço. De acordo com a parábola que ele conta, que é muito famosa, do rico e do Lázaro, que ali não é uma parábola apenas para enfatizar um ensino, mas ali é uma verdade, um fato que aconteceu, porque ele cita nomes. Parábola, quando para um simples ensinamento não tem nome citado, mas ali ele cita o nome de Lázaro. Então ele diz que quando Lázaro morre, e ele não foi para o seio de Abraão porque ele era pobre, mas ele foi porque ele tinha um segmento bíblico, ele tinha um segmento da palavra de Deus, ele vai para o seio de Abraão, que é um lugar de descanso, mas quando o rico morre, ele não vai para o inferno porque é rico, mas porque além de ser rico, ele também não fazia a vontade de Deus na terra. Então após ele morrer, o próprio Jesus fala que ele vai para o inferno, e lá no inferno, a alma dele ardia em chamas, ardia em fogo, e ele gritava, dizendo: Pai Abraão, eu enxergo Lázaro daqui, eu te enxergo daqui, manda que Lázaro toque a ponta do dedo na água e molhe minha língua. E isso após a morte, já é a alma do rico. Então o pai Abraão falou: não pode. Depois que morreu, foi para aí e acabou. Depois que morreu, veio para aqui, acabou. Tenho fé que nós pode ser muita coisa também, se for da vontade de Deus, da misericórdia de Deus, da gente passar de um mundo para o outro, chegar a nascer no mundo de glória, porque a gente sofre muito aqui, mas pode ter uma glória depois, porque Deus é Pai e fez nós como filhos. Depois da morte, você não tem mais poder de escolha. O seu poder de escolha é enquanto você estiver vivo. Então, enquanto você tem vida, viva a sua vida. Enquanto você tem vida, não tenha medo da morte, viva tranquilamente, mas viva de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Tem medo do problema do final da morte, né? Que cada um é de um jeito, um sofre demais para morrer, outros morrem de repente, eu não sei como é que eu vou morrer, mas eu tenho medo só do final, porque a gente vê muita gente sofrendo aí, não tem um resgate de poder fazer nada para ele morrer ou para ele melhorar, né? Então a gente vê essas coisas que a gente põe a medo. Porque muitas das vezes a pessoa morre, dependendo da maneira que vive, não é? Agora, pode ter doença, pode ter tudo, pode, né? Isso aí ninguém escapa. Mas eu, por exemplo, graças a Deus, na minha idade, eu sou daquele. O dia que Deus vê que é minha hora, é hora. Eu não tenho medo da morte, não, porque todo jeito ela vai vir mesmo e nós vamos
Vai todo, vai o mais rico, o mais pobre. Não, a morte não tem danado. Se morresse depressa, tudo bem, né? Mas se morrer assim, sofrendo, é ruim, né? Tudo que nós fizermos nessa vida, então estamos falando de morte, mas temos que falar de vida. Então, se a nossa vida for pautada por opções, por escolhas que promovem a comunhão nossa com os outros, nossa comunhão com a natureza, com o meio ambiente, se a nossa vida for feita de opções que promovem a todo tempo uma comunhão uns com os outros e com todo o universo, nós adquiriremos no futuro aquilo que nos aguarda, uma comunhão plena. A morte, né, como o pensamento humano é a grande esfinge devoradora, né? Mas a percepção que eu tenho da morte, uma percepção oriunda da minha religião, que é o Espiritismo, então nós lidamos com essa situação, a situação da finitude, do morrer, de uma forma mais tranquila, racional, em que nós a vemos como uma passagem para uma outra dimensão, um outro estado. O Espiritismo, como a maioria das grandes religiões, é espiritualista. Quer dizer, nós acreditamos que nós somos um espírito e que esse espírito ele sobrevive ao decesso do corpo físico. A Bíblia diz que quando alguém morre, o corpo que é pó volta para a terra, o espírito que é de Deus volta para Deus e a alma, o destino, quem escolhe é enquanto nós estiver. Se você hoje não sabe o destino da sua alma, busque em Deus, busque na palavra de Deus, independentemente de religião, busque a estar bem com Deus, porque a morte não será nada para você. Aí a gente tem que sempre pensar na morte, né? Que já tem a oração do Pai Nosso. Nós temos que, todo dia, eu tenho minhas orações no meu cantinho de fazer minhas orações em casa. Rezo todo dia, não faz 5h30 já estou lá, no meu cantinho rezando. E peço a Deus que me dê muitos anos de vida. Nós não encaramos a perda de um ser querido. Ele não se perdeu para nós, simplesmente ele está numa outra dimensão. Marca que a gente sente muito é morte de acidente, né? Assim, uma coisa inesperada. Agora, outras mortes, infelizmente, a gente já, às vezes, até põe na cabeça que pode acontecer, né? Eu conheci pessoas que tinham medo de sair para tal lugar porque o seu pressentimento vai acontecer um acidente, ou lá é muito perigoso, eu tenho medo de morrer, medo disso, medo daquilo. Então a morte causa tanto medo nessa pessoa que causa ansiedade, depressão, causa vários tipos de coisas que a pessoa não vive bem, não dorme bem, não está bem com a família, com os filhos, pelo simples fato de ter um câncer e ter medo de morrer agora, morrer depois, de vir uma doença fatal e o medo também, sabe? Então, quando você vive, quando você tem a vontade de Deus na sua vida, quando você tem a sua família, quando você é alegre com a sua vida, a morte ela não é nada para você, a morte vai ter medo de você. Na minha experiência pessoal, sempre tive que lidar em algumas circunstâncias com a realidade da morte. Desde a minha juventude, ou quase como criança, visitei as pessoas que estavam próximo do dia da morte. Em outra ocasião, já como padre, eu tive que dar assistência à pessoa quando era propriamente o momento da sua morte, para levar-lhe ali o sacramento, a unção e oportunamente uma palavra, se não a ela que já não conseguia ouvir, acolher aquela palavra para os que ali estavam juntos. Estamos falando sobre a morte, né? Falando sobre as mortes que não são evitáveis, mas tem as mortes que são evitáveis, que dá para evitar, né?
Uma das formas dessas mortes que pode ser evitada, é importante, evitar as mortes por suicídio. Um tema importante. Lembro que esse tema é extremamente importante, né, em termos assim, de saúde pública. Lembrando que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Nós temos que escutar mais do que falar. Não emitir julgamentos, não julgar a pessoa com a sua régua. Às vezes, aquele fato que a pessoa está sentindo não te traz sofrimento, mas a pessoa está sentindo muito. Então tem que saber ouvir com empatia, ouvir com compaixão e sem emitir julgamentos. E se aqui, enquanto vivemos, temos dúvidas ou enfrentamos desilusões, incertezas, nós haveremos a partir desse enfrentamento, nós haveremos de conquistar aquilo que está como promessa, não como algo de recompensa, mas é porque é um processo que vai se concluir nessa realidade nova que Deus prepara para todos nós. Existem vários estudos que mostram que a espiritualidade ajuda na prevenção do suicídio. Mesmo que a pessoa não tenha religião, ateia, né? É importante a gente frisar que a pessoa tem que ter assim, um norte, acreditar em querer melhorar, em querer ajudar as pessoas, em ter um norte para a vida dela. Acreditar em algo maior, em algo espiritual que possa ajudá-la. Que você busque, né, dentro de si e se prepare para alguém, quando você perder alguém, você entender que faz parte da vida. Você entender que se por acaso, por algum motivo, você perder um amigo ou uma amiga, faz parte da vida. É claro que de acordo com a idade, de acordo com as expectativas que a gente cria nas pessoas, perder alguém não é algo muito fácil, é algo muito difícil. Então dói muito, é muito doloroso. O Espírito Emmanuel, que escreveu muito pela mediunidade, Francisco Cândido Xavier, ele tem uma frase que diz o seguinte, que a maior dor que tem o ser humano encarnado é ver na urna mortuária aquele ser a quem ele ama. Então essa questão do luto, da falta, é inerente ao ser humano, a gente não tem como não sentir. Se a casa é o cemitério da vida, é a sepultura da vida, o próprio cemitério sepulta a nossa existência terrena e é o portal da existência da eternidade, do paraíso que nos aguarda.